Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nesta tarde de hoje. Nós iremos começar o culto nesta tarde de hoje, que é 28/4/2026, terça-feira, em Colossenses capítulo 2, 0:50 da tarde, culto completo da tarde, que vai ser, vamos lá. É isso aí, ó, terça-feira, 28/4/2026, mês de abril, culto completo em Colossenses capítulo 2. Resumo do capítulo. Paulo ora continuamente para que os crentes de Colossos, Laodiceia, possam realmente entender o ministério de Cristo, que é o depósito onde Jeová armazenou toda a riqueza da forte convicção do entendimento. 2:15. Os agnósticos reivindicam acesso a um conhecimento superior. Ao segredo da vida cristã é permanecer radicado no Senhor Jeová, no Senhor Jesus e no Espírito Santo. VV 6:7. A seguir, Paulo relaciona uma série de advertências. A realidade espiritual não se encontra em vã filosofia, mas na união com Cristo em quem habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. VV 8:15. A realidade espiritual não é encontrada no legalismo. VV 16:17. No culto de anjos. VV 18:19. Ou em um ascetismo que faz uma pessoa aparentar sabedoria, mas não tem valor para refrear expressões de uma natureza pecaminosa. VV 20:23. Está assistindo bem com teus olhos ali, ouvindo bem com teus ouvidos, se ligando bem com teus cérebros, né? Versículos-chave 2:2-3. Para onde se deve olhar? Aplicação pessoal. A única maneira de alcançarmos uma vida espiritual relevante é nos aprofundarmos no relacionamento com Jesus. Destaque, oração 2:1. É bom orar por aqueles que conhecemos e amamos. Não obstante, é preciso que lancemos um olhar além desse estreito círculo, em direção a outros irmãos e irmãs com quem não temos relações de amizade, mas dos quais precisamos nos aproximar para conhecer melhor. Tá vendo? Ela é bom orar por aqueles que conhecemos e amamos. Não obstante, é preciso que lancemos um olhar além desse estreito círculo, em direção a outros irmãos e irmãs com quem não temos relação de amizade, mas do quais precisamos nos aproximar para conhecer melhor. Exatamente, né? Através da oração, vai salvando aquelas almas que estão crendo. Igual que eu estou fazendo oração, é para quem crê aqui, é para quem acredita aqui, não para aqueles que não acreditam aqui. A minha oração não é para esses. A minha oração é para aqueles que estão crendo e acreditando aqui, e que é dizimista e ofertante, e que vem à igreja e que assiste todos os cultos. A minha oração é só para essas pessoas. Minha oração não é para quem não crê. A palavra fala que a oração só deve ser para quem crê, não para quem não crê. Vamos lá. Riqueza em Cristo. 2:2-3. Os agnósticos se consideram possuidores de um conhecimento superior e oculto, acima da revelação registrada no Evangelho. De fato, as riquezas da sabedoria e do conhecimento estão ocultas em Cristo. Oculto, neste caso, não significa escondido, mas reservado para que não seja acessível. A vida em Cristo. 2:6-7. Quatro particípios no grego descreve como nos relacionamos em Cristo, para que possamos recorrer às suas riquezas. 1. Radicados e resomenoi. O tempo do verbo relembra que essa fé salvadora nos uniu antes de mais nada a Jesus. A salvação sempre vem em primeiro lugar. 2. Edificado epoikodomomenoi. No caso, o tempo enfatiza um processo contínuo de crescimento. 3. Fortalecidos bebaiolmenoi. Neste outro, o tempo do verbo reforça um processo contínuo de aprofundamento na fé, descrito em 1:9-11:4, transbordando em ações de graça. Periseoontes. Mais uma vez, uma experiência continua abundantemente expressiva de nossa experiência com Jesus. Filosofia 2:8. Filosofia vã, enganosa, depende de tradição humana. Todo o sistema apresentado por falsos mestres em Colossos
eram meros rudimentos do mundo. Tá vendo? Filosofia. Para de ouvir homens e mulheres que ficam falando filosofias para enganar a humanidade, igual hoje, igual vocês, doutorados, são enganados por esses bobões, porque vocês são bobões, babaca. Fica ouvindo aí esses que ficam falando filosofia, né? Que ficam falando palavras boas, achando que é muito famoso. Toma cuidado com esses aí, que esses aí vão tudo pro inferno pro lago de fogo. Tá? Que esses aí não tem Jesus, eles não conhecem o que é Jesus, eles não conhecem quem é Jeová, não conhecem quem é Espírito Santo, não conhecem o que é igreja, não sabem o que finge e é cego para não dizimar e ofertar. Toma muito cuidado. Entendeu? Filosofias. A lavar enganosa depende da tradição humana. Tem que sair de fora de tradição. Tem coisa que é tradição. Tem que sair fora. Olha lá, todo o sistema apresentado por falsos mestres em Colossos eram meros rudimentos do mundo. Tá vendo? Toma cuidado. Porque hoje em dia existe várias pessoas que estão enganando pessoas para o mundo afora aí com filosofia. Eu já falei para vocês que o crente tem que estudar a palavra e praticar a palavra. E não entrar em filosofia aonde que não obedece a palavra. Entendeu? E todas as pessoas que ficam falando de filosofia vão enganando, que são os falsos profetas, falsos mestres, né? Falso missionário, falso pastor, falsa pastora, falso diácono, falsa diaconisa, falsos obreiros, falsas obreiras, falso irmão, falsa irmã, falso amigo, falsa amiga. Todos esses aí são filosofia. Entendeu? Esses aí não são tão falsos. O mundo já é falso. Mas tem os falsos cristãos também, que não tem o Espírito Santo. Porque se a pessoa não concorda com os dízimos das ofertas, ele não é crente. Essa pessoa não é crente. Ele é um falso profeta. Entendeu? Continuando, plenitude 2:9. Anteriormente, Paulo também declarara ser Cristo possuidor da plenitude. Preiroma de Jeová. Neste capítulo, Paulo quer dizer simplesmente que tudo que pertence a Jeová é para nós sintetizado em Cristo. Não precisamos de um caminho melhor, pois o relacionamento com Jesus nos propicia a plenitude de Jeová. Tá vendo? A palavra já não nega o Pai. A palavra concorda com os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando fala plenitude de Deus, é plenitude de Jeová, porque aqui não fala a palavra Deus, porque nome Deus, a palavra Deus não é nome, entendeu? O nome dele é Jeová. Podemos chamar ele assim, Jeová, o Todo-Poderoso. Nós podemos chamar assim, ó, Jeová, o Criador de todas as coisas, tanto visíveis como as invisíveis. Nós podemos chamar ele assim. Mas a palavra Deus não é nome, entendeu? Vamos lá. A verdadeira circuncisão, 2:9-15. Igual lá, o nome de Jesus é quem? Jesus é homem, não é? Sim, ele é homem. E até hoje ele é homem, mas ele tem nome. Ele tem nome, o Filho tem nome também. Assim como o Pai tem o nome de Jeová, o Filho também tem. Está escrito o nome do Filho lá, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, porque o nome original de Jesus é esse. Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o nome original, né? Então, Jesus é homem, sim, Jesus é homem. O Pai também é homem, sim, o Pai é homem, que o Pai tem corpo. Jesus também tem corpo. Nossa, meu Deus. Aleluia. Entendeu? A verdadeira circuncisão. 2:9-15. Elementos judaicos da filosofia enganosa de seus falsos mestres enfatiza a circuncisão como um ritual externo. A fé, entretanto, nos une a Jesus. Esse batismo completa com êxito a circuncisão ao remover de nós a natureza pecaminosa. Essa é a plenitude que nos foi dada em Cristo, que se encontra unicamente nele. A cruz, 2:14. A frase é usada com frequência no Novo Testamento como um termo para o Evangelho. Cancelado o escrito da dívida, 2:14. Por não podermos cumprir as exigências da lei, ela se voltou contra nós. Isto não é mais assim. A palavra grega quer dizer remover, enxugar. O sangue de Jesus lavou tudo que estava escrito contra nós, o termo de acusação, e nos libertou. Os principados e as potestades, 2:15. O texto diz respeito aos anjos maus e às potestades. Culto dos anjos, 2:18-19. O agnosticismo
Avançado supunha que uma grande ala de anjos ficava postada entre o universo material e o imaterial de Jeová. Os anjos mais poderosos se posicionavam mais distante do mundo material. Muitos cultuavam e buscavam contato com esses anjos. Asceticismo 2:20-23. Quem não pratica sente-se orgulhoso disso e condena os que praticam. Esses pecados são tanto uma manifestação da carne, da natureza pecaminosa, quanto o procedimento de quem se orgulha em recusar. Vamos agradecer soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, te agradecer por este culto em Colossenses capítulo 2 e por este culto completo nessa tarde. Abençoa somente os inscritos e somente os dizimistas e ofertantes e mais ninguém. Até o próximo culto, que vai ser à noite, estarei de volta com força completa. Ainda nós estamos aprendendo, tópico focalizado no esboço, verdade, caminho, vida e notas. Até o próximo culto e o próximo vídeo, que vai ser à noite.